Jesus Cristo, Cristo na alvorada, Cristo ao meio-dia. Jesus Cristo, Cristo com o pôr do sol. Ame-o, ame-o, ame-o na alvorada, ame ao meio-dia. Ame-o, ame-o, ame-o com o pôr do sol. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo passa agora a falar a respeito da situação quando Cristo nos encontrou. E ele faz uma constatação real e verdadeira. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e nos acostumamos a viver assim, de modo que éramos incapazes de perceber que estávamos errando o alvo, que é a perfeita vontade de Deus. E isso reflete o sentido da palavra pecado, que significa errar o alvo. Porém, Paulo intensifica nossa situação de inércia em relação à vontade de Deus, dizendo que estávamos mortos em transgressões e pecados. E os termos aqui usados juntos enfatizam a urgência em abandonar o erro ou o pecado, ou ainda abandonar a rebelião contra Deus, pois a insistência na desobediência trará consigo as suas consequências. Enquanto a palavra transgressão, ela trata ou enfatiza o rompimento da relação, no nosso caso, com Deus, mas pode ser o rompimento de qualquer relação, isso é transgressão. O pecado enfatiza a separação, que vai aumentando enquanto não for resolvida a situação. Agora, por que isso acontecia? Porque nós seguíamos o curso deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, o espírito, que atua nos que vivem na desobediência, que as três maneiras que ele fala nesse trecho enfatizam que nós estávamos nos sujeitando ao sistema que rege esse mundo. Ou seja, nós estávamos nos sujeitando à vontade do inimigo das nossas almas, ou seja, ao sistema desse mundo. E na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer que, em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Literalmente,
o texto diz lá que ele nos arrancou do império das trevas, ao qual estávamos sujeitos, não é? Você já teve em algum momento na sua vida que você queria sair de uma situação pecaminosa, mas você não conseguiu? E ainda talvez ainda hoje vive tal situação? Mas quando você e eu nos voltamos para Cristo, Ele nos arranca daquela situação. Essa é a ideia, tá bom? Ou seja, é uma guerra espiritual, porque Deus quer nos salvar, mas Ele não faz por nós aquilo que nós devemos fazer. Nós é que temos de escolher o caminho da obediência. Então, temos aqui uma constatação real e verdadeira. Todo ser humano sem Cristo está morto ou afastado de Deus. Parece que nós não compreendemos a influência letal do pecado e das transgressões, pois enquanto a transgressão nos afasta da verdade ou da justiça, o pecado vai aumentando o muro de separação entre Deus e os homens. Às vezes me parece que muitos de nós não entendeu ou não entendemos o que aconteceu conosco quando a Bíblia diz que Ele nos deu vida. E queremos insanamente continuar vivendo como se estivéssemos mortos em nossas transgressões e pecados do passado. E ainda, insanamente, queremos continuar seguindo o curso deste mundo tenebroso, mesmo sabendo que no final vamos ser destruídos. Precisamos notar nesse momento que todos os verbos usados estão no passado, em português, né? Estavam, costumavam, seguiam. Mas o primeiro verbo na língua grega está no particípio, que não expressa a ideia de tempo, mas de qualidade da ação realizada. Ou seja, algo foi feito no passado e continua sendo feito no presente. Ou seja, nós precisamos todos os dias nos livrar do pecado, das transgressões que constantemente batem à nossa porta. O segundo verbo está num tempo verbal que só tem na língua grega, chamado aoristo, que envolve uma ação passada, pretérita, tá? O verbo está no passado, esse aqui, mas uma ação que está em andamento no momento. Ou seja, algo foi realizado, mas continua sendo realizado. E nós precisamos nos submeter a esse processo. E o terceiro verbo está no presente do indicativo ativo, que envolve a necessidade de tomarmos posse dessa ação realizada. Interessante, não é? Os verbos em português não captam totalmente a ideia, mas basicamente o que está acontecendo? Algo foi realizado no passado, quando você aceitou a Cristo, mas isso continua sendo realizado no presente. Por isso que nós precisamos tomar todos os dias a decisão de manter a nossa obediência a Deus, para que o Espírito que Ele nos deu continue realizando em nós a sua vontade. Então,
tudo isso indica que o nosso passado ficou para trás. Sim, mas precisamos continuar o processo de mudança e transformação de forma contínua, pois voltar para ele ou para o passado é continuar morto, é desejar continuar morto. Isso é insanidade, não é verdade? Morto em transgressões e pecados e, consequentemente, afastados de Deus. Pois o pecado, nós já sabemos, cria uma barreira entre nós e Deus. É necessário mudar de pensamento e passar a construir pontes que nos dão acesso, ao invés de muros que nos separam. No presente, o maligno está atuando nos que vivem na desobediência. Literalmente está escrito nos filhos da desobediência. Portanto, se ainda continuamos vivendo como no passado, estamos abrindo mão de sermos filhos de Deus para sermos filhos da desobediência e assim conduzidos pelo maligno, o opositor, aquele que nos separa de Deus, nos fazendo propostas que agradam a nós, mas nos afastam de Deus. E sou eu e você que precisamos escolher entre obedecer a Deus e aos nossos desejos constantemente. Quando nós entendemos que não somos do mundo, e Jesus falou muito sobre isso, não é? Especialmente na oração sacerdotal. Indico que você leia João 17, tá? Mas quando entendemos que não somos do mundo, entendemos que estamos mortos para o mundo ou para os nossos desejos. E se estamos mortos para o mundo, estamos vivos para Deus ou para a vontade de Deus. Portanto, vamos viver e agir como pessoas que foram vivificadas por meio do sangue de Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, filhos da obediência. Em certa ocasião, eu disse que nós precisamos aprender, ao invés do ABC, ou melhor, né? Ao invés de nos concentrarmos no ABC, precisamos aprender o OBDC, tá? Só para descontrair, não é? Vamos aprender o obedecer. Essa é matéria importante para as nossas vidas. Foi feita então uma constatação fiel e verdadeira. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e por sua graça somos salvos. Agora, nossa responsabilidade é escolher o caminho da obediência todos os dias e manter o processo de mudança e transformação sempre ativos, pois desejamos construir pontes e não muros em nossa relação com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Louve-o na alvorada, louve ao meio-dia, louve-o, louve-o com o pôr do sol, seu grande amigo, Jesus Cristo. Ame-o na alvorada, louve ao meio-dia, Jesus Cristo. Sirva com o pôr do sol.